O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ter sido batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, com a celebração do batismo do Senhor, nós encerramos na liturgia o ciclo dedicado ao Natal. O Natal que não é somente celebrado no dia 24 à noite, com a celebração conhecida como Missa do Galo, ou no domingo de manhã, ou no dia 25. Mas é uma sequência de várias liturgias que nos encaminham até a celebração de hoje, quando então, de fato, o ciclo do Natal se fecha com a celebração do batismo do Senhor. E a celebração do batismo do Senhor tem muito a nos ensinar. Nós somos todos convidados nessa manhã a nos voltarmos para o nosso batismo, para aquele dia bendito, para aquele dia de muita graça, para aquele dia que nós recebemos o título mais especial que nós podemos carregar e que nunca nos será tirado, o título de Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Existe uma filiação espiritual entre a Trindade Santa e nós que aqui estamos. E é vontade de Deus que assim o seja. E Deus moveu a história. Deus tudo fez para que isso fosse possível. Evidentemente que a nossa filiação para com Deus, ela não é uma filiação como é com o Filho, Jesus Cristo. Jesus é primogênito do Pai. Nós somos filhos de Deus por causa do Filho, e assim nós somos filhos adotivos. Muita gente é adotiva e reclama, e nem sempre é feliz por ser filho adotivo, questiona, mas é uma graça ser filho adotivo. Ser filho adotivo é ser escolhido sem nenhum mérito. É ser olhado por Deus, abraçado por Ele, abraçado tão fortemente, a ponto dele desejar pela graça do batismo morar dentro de nós. E por isso, pela graça do batismo, somos moradas de Deus, corpo santo, templo santo. É amor demais, e é por amor.
Deus, podendo escolher, nos escolheu. A adoção espiritual, divinal, é algo maravilhosa. Não é para nenhum de nós ficarmos cabisbaixos, tristes, rancorosos, duvidando do amor de Deus. Tudo pelo contrário. Deus deseja partilhar conosco os tesouros do céu, as riquezas eternas. Deus não nos torna filhos adotivos dele para nos cercar simplesmente de coisas passageiras, mas ele nos cerca de bens eternos, de tesouros espirituais. É muita graça, é muito amor, é muito dom, é muita ternura, é muita compaixão. Por isso que a igreja por várias vezes nos convida a pensar o nosso batismo, nos convida a celebrar novamente o nosso batismo quando renovamos as promessas do nosso batismo. É muito especial aquele dia. Pena que muitas vezes o batismo é um ato social. O churrasco, a maionese, a salada, a reserva na churrascaria, no restaurante, os doces, tudo se torna mais especial. Até justificando que no batismo, que é um único dia, a gente chega atrasado na igreja. Ou seja, secularizando as coisas que são sagradas e eternas e tentando enaltecer como divino aquilo que é transitório e passageiro. Precisamos lembrar o batismo. E todos os símbolos do batismo são muito importantes e especiais. O fogo, a água, o óleo, que são elementos usados no dia em que todos nós fomos batizados. Eu costumo dizer que a gente precisa se atentar ao batismo, porque tudo que é feito do lado de fora mostra o que Deus está fazendo do lado de dentro. Aquela água que por vezes é tão pouca, que inclusive alguns irmãos protestantes vão dizer a necessidade de ir numa piscina, não tem noção nenhuma do que estão falando. Não importa a água do lado de fora, ainda que ela seja especial, importa a água do Espírito que está sendo clamada do lado de dentro, na alma, no coração. O transbordamento de água não é numa piscina e não é num rio, é na alma, é no coração. É a alma que é encharcada e não pode mais ser secada. A água do lado de fora a gente seca. A água do lado de dentro a gente não seca. A água do Espírito, ela não pode ser secada. Ela não envelhece com o tempo. O fogo do Espírito, o fogo da fé, simbolizado pela vela. A vela terminando e encerrando a liturgia do batismo, a gente apaga. Guarda a velinha. O fogo do Espírito que foi derramado na alma daquele que foi batizado continua flamejando, ardendo, queimando. Papa Francisco, enquanto estava conosco, disse várias vezes do óleo da unção. Os óleos produzidos pela humanidade, com o tempo eles rançam, eles ficam amargos, mau cheiro, mau gosto. Não é assim com o óleo do Espírito. O óleo do Espírito que é passado tanto na nossa cabeça como no nosso coração. Esse óleo não envelhece. E se passou do lado de fora para mostrar o que estava sendo feito pelo Espírito, pela Trindade do lado de dentro. É a alma que é ungida, é o coração que é ungido. É muito mais profundo. Por isso que a igreja vai ensinar que é imprimido no dia do nosso batismo o caráter do quê? Do Cristo.
Em cima da minha natureza humana pecaminosa pela desgraça do pecado original, em cima da sua natureza é impressa a natureza do Cristo. Só que essa impressão, ela pode às vezes gerar uma certa contradição, porque uma impressão às vezes ela é de mal qualidade, ou às vezes a gente pode até imprimir em cima. Com Cristo não. Ninguém imprime em cima da natureza do Cristo que está em você. Ninguém arranca isso. Ninguém arranca isso, meus irmãos. Nada e ninguém. Pode sim, e nós sabemos, é verdade, velar isso. Pode sim, pela nossa vida fria, de descrença, de falta de oração, de coração fechado, de desamor, isso tudo pode ser por vezes encoberto, mas nunca apagado. É a graça do Espírito. É a força da Trindade Santa que age em nós, com a autoridade que tem a igreja que faz aquilo que o Cristo mandou fazer. Por que tudo isso acontece? Porque a igreja católica é obediente ao Cristo. Apesar de tantos pecados, ela é obediente. E ela continua gerando frequentemente novos filhos na fé pela graça do batismo. Tem como saber tudo isso e deixar para depois? Protelar? Com a leitura bíblica desassociada do contexto, que diz que tem que ser depois dos 11, depois dos 12 anos? Tem como negar isso para uma criança, com uma desculpa coberta de omissão, que muitas vezes os pais dizem assim, mas eu vou deixar o meu filho escolher. Eu não vou batizar, eu vou deixar ele escolher. Engraçado, porque nós somos tão falhos com as coisas sagradas. As crianças nem aprenderam a falar a sua língua de casa, a língua portuguesa, a criança já está no curso de inglês, já está no curso de espanhol, já está no curso de natação. É curso de uma coisa, é curso da outra, ótimo, ok, parabéns. Excelente, vamos estimular a nossa mente humana que é maravilhosa, que tem um potencial que a gente ainda não descobriu tudo o que ela é capaz de fazer. Sobretudo de bem, talvez de mal a gente já descobriu o que ela é capaz de fazer. Mas aí a mesma criança é negada a ela a graça do batismo, porque ela pode escolher. Por favor, gente. O nome disso é omissão espiritual. É omissão com a missão que foi assumido diante da igreja. Meus irmãos, sobretudo os senhores e as senhoras que são casados, que contraíram na igreja a graça do matrimônio, não dizendo que quem mora junto é casal de segunda união, não tenha essa responsabilidade como católico, mas mais ainda tem quem veio pedir a graça do matrimônio, porque no dia do matrimônio, um dos pedidos do consentimento para que haja a graça do matrimônio é exatamente isso. Prometeis, estando aberto para a vida, acolher com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo? A resposta é sempre a mesma. Sim. E depois reclama para vir na missa. E depois reclama para vir na catequese. E depois reclama para acompanhar o filho que é coroinha na missa. Olha a nossa contradição. É aqui que hoje a igreja nos convida a pensar a graça do nosso batismo, que a gente vai jogando fora, vai descartando, vai secularizando e a gente não vai sequer percebendo. Esse fogo do batismo não se apaga, a água do batismo nunca se seca, jamais. E o óleo desse batismo não, de modo algum, será rançoso. Perderá o seu sabor, o seu odor. Os santos, os pais da igreja vão falar do odor dos cristãos. Por que do odor, do cheiro dos cristãos? Porque nós exalamos o odor do Cristo. A natureza do Cristo é nos dada no dia do nosso batismo. O Cristo muda a nossa natureza desgraçada pelo pecado, pela natureza dele.
a natureza santa. Isso é bonito, isso acontece muito quando Jesus se encontra com um leproso. Até então, toda pessoa que se encontrava com um leproso e tocava no leproso contraía lepra. Quando Jesus chega, é o contrário. Ele, todo puro e todo santo, toca na podridão e na lepra e não é contaminado. Antes, o contrário. Ele contamina a lepra com a pureza e com a santidade dele. É assim que o Cristo faz com a nossa natureza pecaminosa. E quanto mais o nosso batismo for vivido à altura, quanto mais o batismo for vivido em excelência, mais nós seremos perseguidos. Alguém que é batizado, que pouco vive, nada vive, ou vive um batismo razoável, não incomoda ninguém. Eu acho tão bonito porque às vezes a gente escuta tudo isso, sabe disso e duvida. O mal não duvida. Toda vez que um cristão é perseguido, morto, martirizado, o mal faz isso porque está matando naquele a natureza do Cristo. A gente pode duvidar disso. Nós temos poder para duvidar disso. Agora, o mal não duvida que em nós, pela graça do batismo, foi imprimida a natureza do Cristo. Não duvida. Por isso o mal persegue a igreja, por isso o mal persegue os santos da igreja, os santos canonizados, os santos que nós invocamos, e os tantos santos que nunca serão canonizados. Toda vez que um santo é perseguido, é porque ele está sendo fiel ao seu batismo. E ser fiel ao batismo já nos lembrava a oração que fazíamos por primeiro na missa, a oração da coleta. A oração da coleta que tem justamente o sentido de o quê? Não é coletar dinheiro, é coletar justamente os pedidos da comunidade. Por isso a oração da coleta. E na oração da coleta já falava da graça que nós pedimos a Deus para viver a experiência do amor. Viver o batismo é viver a experiência do amor. E o que é um santo, senão aquele que amou ardentemente a exemplo do Cristo? Não vamos encontrar alguém que tenha sido canonizado, feito santo pela igreja, que não tenha amado. Santo é justamente aquele que viveu o batismo e, por consequência, foi canonizado. Se tornou parecido, semelhante com Cristo. Que beleza! Que coisa linda isso, meus irmãos. Pedimos tudo isso para a igreja nos deu. Não guarde a água, não guarde o fogo, não guarde o óleo do batismo, nem seu, nem da sua casa, nem dos seus filhos pequenos. As crianças têm um poder maravilhoso de aprender tudo. A mente delas é uma esponja aberta. Caiu, elas estão aprendendo coisas boas e coisas ruins. Que elas possam receber o Evangelho dentro de casa. Que elas possam aprender a dignidade de um filho de Deus. Filho de Deus nos dá uma dignidade, meus irmãos. Às vezes tem as pessoas famosas, porque são filhos de artistas, empresários, agropecuaristas, são filhos de reis. E a gente percebe a dignidade daquela pessoa, é o filho do rei. Pois é, você também. Nós também. A nossa dignidade é alta. Filho de um rei, filho de Deus. Que nós possamos viver essa vocação à altura. E que nós também, a exemplo do Cristo, estejamos dispostos a pagar todo o preço que isso tem. Porque foi isso também que o Cristo fez, e foi isso que Ele nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.